todos muito bem-vindos, mais uma vez de volta aqui com o programa Mercado Business, aqui pela sua Play Hits TV. É um prazer receber você, como sempre, né? Sempre um bate-papo bacana aqui, falando sobre o mercado de trabalho, negócios, empresas, políticos e muito mais. E hoje recebo aqui ele, Super Fernando Veras, que é do marketing do Mirabilândia. Fernando, seja bem-vindo aqui conosco, viu? Eu que agradeço, muito obrigado essa oportunidade de estar falando aqui sobre o mercado, né? E falando sobre o Mirabilândia em si. Eu queria que você, Fernando, começasse a explicar para quem está em casa, quem não conhece ainda, que eu acho difícil, né? Todo mundo conhece em Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, todas as cidades, Jaboatão dos Guararapes, o Mirabilândia, né? Uhum. O Mirabilândia, você estava me contando em outro momento, que é uma marca italiana. Isso. Então não é pernambucano. O parque, a gente é um parque pernambucano, mas assim, a marca Mirabilândia é uma marca italiana, que havia uma sociedade no passado, assim que foi lançado em Pernambuco, e aí ela veio com a marca de fora, de ter um Mirabilândia na Itália e tem um Mirabilândia Brasil, que é o da gente. Então quer dizer que é uma marca italiana. Então, na Itália, você sabe qual é a cidade da Itália que tem o Mirabilândia, não? Lembra? Fica em Ravenna. Em Ravenna. Ravenna. Lá tem um Mirabilândia. Tem um Mirabilândia. E aqui, depois de Ravenna, esse é o segundo Mirabilândia, que é no Brasil e em Pernambuco. Isso, aí. Hoje em dia não tem mais relação entre os parques, porque o de lá foi vendido, e aí que o sócio daqui acabou comprando a marca no Brasil. Entendi. Então, no Brasil, a gente é detentor da marca no Brasil. Desde quando existe Mirabilândia? Desde abril de 2002. Desde abril de 2002. E é um parque temático, assim, e de bastante sucesso. Já teve várias transformações ali, né? Sim. Conta um pouquinho como é que tudo começou, conta um pouquinho da história do Mirabilândia. Sempre foi ali, no estacionamento do Centro de Convenções. Ao lado do Centro de Convenções. Quando a gente chegou, existia um outro parque aqui, e o parque estava com uma crise financeira muito grave, que provavelmente ele iria entregar o terreno e fechar o parque. Quando houve essa oportunidade, o grupo, né, do Mirabilândia acabou adquirindo os brinquedos e renovando os contratos para ficar com a marca Mirabilândia, e agora nesse contrato. E aí a gente pegou um parque com muitos brinquedos parados, a gente chegou, tinha 18 brinquedos só. E 2 não estavam funcionando, estavam em manutenção há mais de 6 meses, que não funcionavam mais. E aí a gente consertou, reformou alguns, e hoje a gente tem em torno de 32 brinquedos. Então hoje o Mirabilândia tem uma estrutura com 32 brinquedos. Isso. Me conta um pouquinho, Fernando, fala um pouquinho assim de uma curiosidade nesse seu tempo. Tá com quanto tempo lá já, Fernando? Mais de 10 anos você tem lá? Tô desde 2006. Desde 2006. Uma curiosidade que você já viu no Mirabilândia, uma coisa inusitada. Assim, André, eu nunca pensei que eu ia encontrar tal coisa num brinquedo, ou uma pessoa fazendo alguma coisa. Conta pra gente, o pessoal que tá em casa também. Agora fui pego de surpresa, né? Você não lembra? Daqui pro final do programa você lembra. Daqui pro final. Conta um pouquinho pra gente também que o Mirabilândia, ele não é só parque de diversões, né? Ele tem uma área gastronômica muito boa, né? Isso, tem uma praça de alimentação coberta, tem uma cafeteria, onde você tem... Até você pode comer um cuscuz recheado, que é uma comida do Nordeste, que a gente tem lá. Pode comer uma brusqueta, essas comidas mais, uns cafés. A gente tem os cafés gelados com o nome dos brinquedos. Então tem o café super tornado, um café gelado. Alguns podem levar álcool, outros não. E aí tem para todas as faixas etárias. Então quer dizer que a família que vai para o Mirabilândia se divertir hoje, ela pode ficar tranquila que lá dentro vocês têm uma estrutura grande de alimentação. Sim, tem a cafeteria que a gente fala muito bom, que é muito boa para os pais, os professores que vão também nas escolas, que é um lugar que tem televisão, está passando um jogo de futebol, então você consegue acompanhar. Na Copa a gente teve um acompanhamento lá, e a praça de alimentação é ampla, né? Então são 6 lojas com uma produção rápida para você comer e não perder tempo, voltar a brincar novamente, e tem cadeira para todo mundo, tem Wi-Fi, é bem legal. Isso é importante. Explica um pouquinho, a pessoa que compra hoje um ingresso para ir para o Mirabilândia, Fernando, qual é o público que frequenta o Mirabilândia? A gente sempre comenta que o público varia muito de acordo com o mês. Por exemplo, agora em julho, que a gente está com as séries escolares, a gente tem muita família. Então, é comum você ver os pais com os filhos, avós, então é uma família. Quando chegar agosto, setembro, a gente tem muito adolescente, então vem muitas discussões de escolas. Então é predominante de adolescentes. Hora do Terror já é um público
totalmente heterogênea, porque você tem as escolas, tem a família, os turistas, tá todo mundo no parque. Então a hora do terror é um sucesso lá no Mirabilândia. Sucesso. Sempre tem que ter, né? Tem que ter, e quando chega janeiro, o público já começa a entrar em contato para saber qual é o tema de outubro ainda. Eu já fui, realmente é muito bom. A pessoa não tiver bem, a pessoa realmente morre de medo. É muito especial lá a hora do terror. Eu queria que você falasse também hoje que tem possibilidades de crescimento do Mirabilândia, né? Uhum. A gente sabe aí que rolou um comentário que o Mirabilândia ia fechar, né? Isso. Muitas pessoas ficam com o coração doente, porque principalmente os pais têm criança, e em Recife você não tem muitas alternativas, como um parque de diversão, por exemplo, na estrutura que tem o Mirabilândia, para levar os seus filhos. Conta um pouquinho dessa história que aconteceu. É verdade que vai fechar o Mirabilândia? Não é verdade. Essa história impactou não só aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro. Muita gente entrou em contato conosco, influências do Brasil inteiro, porque, queira ou não, o Mirabilândia é um dos maiores parques do Brasil. O que representaria o parque fechar seria um déficit muito grande para o Brasil, de ter o Mirabilândia fechado. Então, o Brasil inteiro ficou preocupado. Quando saiu a notícia, primeiro, inicialmente, falaram que a gente ia se despedir de Pernambuco. O Mirabilândia nunca pensou, nunca teve projeto de sair de Pernambuco. Jamais. Tanto é que o parque tem terreno para se mudar em Pernambuco, para melhorar em Pernambuco. E a gente, na verdade, a gente fez um acordo com o pessoal do Centro de Convenções, né, o consórcio que administra, e eles... a gente vislumbrou uma opção, uma alternativa de ceder um espaço do terreno do parque que não é tão utilizado, que era o campo, que não tinha brinquedo nenhum lá dentro, e cedeu aquele campo para concessão de eventos com o Centro de Convenções, que também seria bom para o parque, porque a gente tem evento às vezes na frente do parque, no estacionamento, acaba não abrindo num dia, ou quem vai não tem estacionamento para colocar o carro. E aí, com esse espaço, a gente teria... o Centro de Convenções teria o espaço para ele fazer os eventos, não prejudicaria o estacionamento, e a gente poderia continuar até fazer o parque novo, né? Então, pelo menos mais 2 anos ficaria, que é o tempo, porque a pandemia atrasou um pouco a gente nos projetos. A gente, de 24 meses, só funcionou 11. Então, a gente praticamente não conseguiu progredir, porque teve 11 meses parado, né? 7 meses na primeira onda, 4 meses na segunda, e aí prejudicou bastante o Mirabilândia. E aí o pessoal ficou muito desesperado. A gente formou, não, a gente não vai sair de Pernambuco, e a gente não vai desmontar agora. O parque tem total interesse em divulgar com muita antecedência. Se a gente for sair, a gente vai avisar com muita antecedência, com pelo menos, no mínimo, 6 meses antes, para as pessoas programarem sua excursão, programarem para fazer seu aniversário no Mirabilândia no terreno atual. Tudo isso é possibilidade. A gente não vai... é impossível o Mirabilândia sair com 1 mês. Você para desmontar um brinquedo, por exemplo, a montanha-russa são 3 meses para desmontar. Então, não tem esse risco de Mirabilândia. Você comprou o ingresso para amanhã, chega lá, o parque estava fechado, não tem mais nenhum brinquedo. É impossível. Né? Então, não desmerecendo, mas nem um circo é assim, né? Nem nossa casa, né? Se você fosse mudar, você leva pelo menos uns 15 dias para se mudar, né? É verdade, Fernando. E hoje o Mirabilândia, ele trabalha com quantos funcionários hoje? Hoje o Mirabilândia tem em torno de 190 funcionários. 190 funcionários, né? Isso. São funcionários direto, indireto ali, o pessoal que trabalha na lanchonete? Com o pessoal de lanchonetes, com Mirabilândia, e também tem estagiário, tem terceirizados. Terceirizados, né, também. Né? O pessoal fica nos brinquedos. Todos são diretos. Segurança. 190 diretos mesmo. São 190 diretos. Trabalham lá toda vez que o parque abre. Hoje gira em torno de quanto o faturamento do Mirabilândia? Olha, o faturamento eu não tenho acesso porque é uma empresa limitada. Uma média em torno de quanto mensal uma empresa como Mirabilândia gera de recurso? Eu realmente não estou com o número aqui, eu teria que ter solicitado no financeiro, não tenho número, mas a gente tem quantidade de pessoas, né? Então, a média, agora em julho, é em torno de 1.000 a 1.500 pessoas por dia de abertura. 1.000 a 1.500 pessoas por dia? Por dia. Se a chuva ajudar também, né? Porque quando chove... Mas funciona de domingo a domingo, não, tem um dia que fecha. Em julho, somente na terça. Na terça. Então, não está aí que funcione 26 dias no mês, feche um dia. Né? 20 a 30 mil pessoas, realmente. 20 realmente é muita gente frequentando a Mirabilândia. Viu? O faturamento deve ser muito bom. O custo também é muito alto. O custo também é muito alto. Quanto está o custo da operação Mirabilândia? Eu assim, por alto, eu estimo que deve estar em torno, para abrir um dia, deve ter de 15 a 20 mil reais por dia. 15 a 20 mil reais por dia para o Mirabilândia funcionar, porque tem seus custos, a energia, a água do dia, a limpeza do dia, os terceirizados, os funcionários, a diária. Todo brinquedo ele tem uma manutenção preditiva, que a gente
faz antes dele acontecer qualquer coisa, uma troca de peça. Então, se ele funciona X horas, ele tem que trocar uma peça. E aí essas peças vêm de fora, geralmente, ou se vier do Brasil, são caríssimas, são peças muito... Os equipamentos são computadorizados, então eles têm sensores. Então, às vezes você vê um brinquedo quebrado não, parado, né? E aí o pessoal fala, o brinquedo está quebrado, o Mirabilândia não conserta o brinquedo. Não, porque são muitos sensores. Uma vez ele parou porque uma folha caiu na frente do sensor. Então o equipamento disse, a trava está aberta. E não estava aberta, era só uma folha. A gente desmontou o brinquedo quase todo, depois a gente descobriu que era uma folha. Isso é um caso inusitado. Um caso inusitado. Você queria dizer. Qual o brinquedo mais caro hoje do Mirabilândia ali? A montanha-russa. A montanha-russa essa montanha-russa, se você for adquirir ela nova, é em torno de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros uma montanha-russa? Isso. Meu Deus do céu, realmente é uma montanha-russa. E no Brasil tem uma dificuldade para o parque de diversão, o parque temático, porque existe uma lei de impostos para defender a indústria nacional, que a gente não é contra, só que nenhuma indústria fabrica o equipamento aqui no Brasil. E aí tem um imposto que protege algo que não se faz aqui no Brasil. A montanha-russa não tem nenhum fabricante no Brasil. Então, se você... Vamos supor um brinquedo de 1 milhão de euros, você já paga 6 milhões de reais, mais ou menos. O transporte vai custar mais uns 2 milhões de reais e você paga imposto sobre tudo isso. Então, se você gastou 8, vai vir mais um imposto de 6. Então, você onera muito o parque. Você já tem um ingresso que você tem que vender muito para poder ter um faturamento razoável. E você, para comprar um brinquedo novo, todo mundo reclama. Falta brinquedo, quero um brinquedo novo. Mas não sabe o custo quanto é. Fala em custo, quanto é que é um ingresso hoje para uma pessoa entrar no Mirabilândia? Está quanto hoje? A meia entrada é R$60, inteira é 120. A quem comprar online, que a gente faz para favorecer, diminuir fila, tudinho, fica a meia para todos. Daí pagar R$60 quem comprar online. Entendi. E vocês devem ter pacotes família, essa coisa toda, né? Tem pacote família, que quem compra na bilheteria fica 185 para 3 pessoas, fica um pouco mais caro que a meia entrada, e 245 para 4 pessoas. Mas aí, comprando online, tem a vantagem. Você paga em 3 vezes sem juros. Quem quiser pagar no Pix tem essa opção. E você não pega a fila na bilheteria. Já vai direto para a catraca. Então, o ingresso fica no seu celular. Ô, Fernando, como é que funciona? Para quem ainda nunca foi. Pagou, entrou, começa, já está valendo. Está valendo, são 6 horas. Você tem que começar por aqui. Para poder fazer o rodízio. Ou começa por onde ele quiser. Ou pela sua experiência. Você que está lá dentro. Qual é... Atenção a você que está em casa agora, o pulo do gato. O Fernando vai dizer que quando você chega do Mirabilândia, a primeira coisa que você quer correr, eu acho que é para Montanha-russa. Montanha-russa, porque é o brinquedo mais que chama a atenção, que é alto, aquela coisa toda. Mas aí tem aquela questão das filas, né? Para esperar, para poder... E aí eu vi muita gente falar que quando está na fila de um brinquedo, quando termina a fila para ele ir, já acabou, ela tem que ir embora. Não estou exagerando, eu acho que não é assim. Mas tem alguma coisa que você pode dar, uma dica para quem vai para o Mirabilândia e que quer aproveitar o máximo dos brinquedos? A primeira dica, comprar online. Porque se você chega lá, o parque abriu já. Você chegou lá 2, 3 horas da tarde, você vai pegar mais uns 20 minutos a 30 minutos de fila para comprar o ingresso. Já perdeu. Já perdeu 20 minutos. Já perdeu ali. Então você chega, o parque, a gente abre catraca mais ou menos 20 minutos antes do parque abrir. Então, 1h40 da tarde a gente abre na catraca. Se já comprou online, você já vai entrar. Então você já entra, já pode ir, inclusive para a montanha-russa. Você vai chegar lá, não tem ninguém no parque ainda, acabou de abrir. Se o parque vai ter 1.000 pessoas no dia, vai ter 100 na frente do parque, quando ele abre antes. Então você entra, fica na fila da montanha-russa, você já vai andar nela praticamente sem fila, vai esperar 1 ou 2 rodadas no máximo. E a gente sempre fala, tem os brinquedos que tem saltamontes, que é um brinquedo que tem música, o operador brinca, esse aí vai estar sempre cheio. Então se você quiser ir nele, você vai pegar a fila. Mas tem outros brinquedos, os radicais. Tem o Move, tem o Overloop, que eles são muito intensos, então 6 horas da tarde já está bem tranquilo, porque a pessoa já andou, não vai repetir, não vai ficar repetindo aquele brinquedo. Ele repete muito, bate, porque o pessoal gosta de desafiar, agora eu vou de novo, agora eu vou ser melhor do que outra vez. Então você vai, primeiro, chega cedo, comprou online, já evitou a fila. Enquanto todos estão lá perdendo tempo na fila da bilheteria, você já entrou. E aí você deixa para andar nos brinquedos mais repercussão depois, que todo mundo entra, vai logo para a montanha-russa. Se você for na montanha-russa 6 horas da tarde também, está bem tranquilo, porque ele já andou, aí está mais vazio. Isso é todo o parque de diversão do Brasil. Se for, entra cedo, compra online, entra cedo, porque aí você tem a vantagem em relação aos outros. E existe algum projeto, Fernando, do Mirabilândia ter tipo uma franquia em outros estados? Não, no momento não tem. Só aqui para Pernambuco mesmo? Só Pernambuco mesmo, O dono, ele é pernambucano?
Não, ele é de Sergipe. 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 Eu não sei como ele botou já lá, né? O Mirabilândia. Tá vendo? Ele é de lá, né? A gente teve o privilégio de ter o parque aqui. Ele quer investir aqui. Ele poderia simplesmente, em qualquer dificuldade, ter levado para lá, para a terra dele, né? E outras terras também já chamaram, né? Por exemplo, Ceará já teve total interesse em levar o Mirabilândia para lá. Já teve propostas. Bahia também já teve. Mas ele quis manter em Pernambuco. Ele acredita em Pernambuco. Ô Fernando, a gente está sabendo aí que vem aí o novo Mirabilândia, né? Que, na verdade, é o mesmo Mirabilândia, só que um novo local. Eu queria que você explicasse para quem está em casa o porquê dessa mudança, né? De sair do centro de convenções para esse novo lugar e aonde seria esse lugar. Você já falou um pouco que é a questão da mobilidade, o próprio centro de convenções quer fazer alguns eventos aí, faz, mas fica muito apertado, porque disputa aquela questão do estacionamento, com também os frequentadores que têm que ir para o Mirabilândia, tem que estacionar seus carros. Explica um pouquinho sobre isso, Fernando. Então, lá o primeiro gargalo seria o aluguel do terreno, porque não é próprio. Então, não só o aluguel, mas também não pode fazer um grande investimento, botar uma montanha-russa com fundações muito, muito profundas, porque isso tem um custo muito alto, leva 6 meses para colocar uma montanha-russa nova, e a gente já tem uma montanha-russa nova que não cabe, inclusive, no terreno. Se você fosse usar hoje o terreno do centro de convenções, teria que ser praticamente o estacionamento da frente do parque inteiro só para essa montanha-russa, que a gente já tem adquirida. Aquela parte ali daquela torre ali, não tem como ir para ali, né? Invadir mais. Não tem uma torre ali, né, do lado? Fábrica Tacaruna. Exatamente. Ali tem um terreno tombado, né? Que aquela... Acho que não pode usar, né? Acho que não. Eu creio que... Eu uso eventualmente. Parece que tem alguns eventos ainda no Carnaval. Uma coisa ou outra, a Sala da Justiça teve uma vez. É uma coisa muito pontual. Hoje em dia acho que não tem mais por conta da vibração do público. Sim. Lá naquele terreno, lá não pode por causa da construção da fábrica. Então, o parque vai para um terreno novo. Todos os grandes parques do mundo, eles são geralmente na pista, uma pista no BR, para as excursões chegarem rápido, né, e não ter trânsito no meio da cidade. A gente às vezes tem evento no centro de convenções que causa, por exemplo, agora a FENEARTE, é um sucesso de público, só o público da FENEARTE praticamente esgota o estacionamento. Ou seja, quem quer ir para o Mirabilândia tem que tentar ficar do lado de fora. Justamente a volta que compra online, que você já chega cedo e já consegue estacionar também. É verdade, é verdade. Aí, é uma dificuldade, viu? Isso aí realmente é uma coisa que vocês estão pensando muito bem. E o terreno novo a gente vai ter uma área para eventos, a gente vai ter estacionamento. É um terreno próprio. É um terreno próprio. Vai ter área de eventos e o estacionamento para os eventos. Então, eu acho que inclusive vocês abrem assim uma nova possibilidade, viu? Porque o local é Paulista. Isso, fica em Paulista, mas ele é na divisa de Paulista com Recife. Na divisa de Paulista com Recife. Então, não é tão lá para dentro. Isso. É mais no iniciozinho ali. Assim, antes da entrada de Jardim Paulista, tem o Kennel Club ali que fica na BR-101, fica bem na beira da BR. Então, as discussões que vão vir, tanto do litoral norte quanto do litoral sul, vão chegar facilmente. Quem vem no interior de Pernambuco pela 232 chega facilmente. Até questão de trânsito vai ser mais fácil. Né? Até os ônibus, tem ônibus de integração ali próximo, provavelmente vai ter alguma parada de ônibus ali em frente ao parque. Então, quem vem do Barro, da Macaxeira, de Paulista, Pelópidas, tudo vai conseguir chegar lá rapidamente. Inclusive, vai despertar também, não que as pessoas de outros estados não tenham interesse, mas pega todo aquele pessoal que talvez não viesse achando que era longe, pega o pessoal de Goiânia, o pessoal que está naquela área ali, També, por ali no interior de Pernambuco, e também João Pessoa, que na Paraíba não tem, né? Então, assim, o cara que está na Paraíba, Pedra de Fogo, ali no início, Jacumã, nas praias do litoral sul da Paraíba, ou até na própria João Pessoa, vê ali a possibilidade, porque não é longe. Se você imaginar que dá 1h10, 50 minutos, dependendo, você tá ali. Eu digo você sair daqui, de Jaboatão ou de Recife, mas você já tá por ali, Abreu Lima, Igaraçu, Cruz de Rebouças, para entrar em João Pessoa é 50 minutos. Com a duplicação, e aí com você se aproximando mais daquele setor, eu acredito que vai vir um público novo que, de repente, pensou em ir e não foi por algum motivo. E também, na BR, passam milhares de carros, eu acho que centenas de milhares de carros todo dia, né? Então, acaba sendo uma divulgação. Você vai passar lá, vai ver uma montanha-russa com 8 inversões. Né? 8 inversões no meio da estrada. Então, já vai chamar a atenção e também, João Pessoa já é uma das cidades que mais manda público para o Mirabilândia. Na hora do terror, chega de 800 pessoas por dia, vem de João Pessoa para o Mirabilândia. Já tem alguma sinalização nesse terreno? Já tem alguma coisa demarcada lá?
alguma placa dizendo aqui breve o Mirabilândia ou é um projeto ainda mais para frente? Ainda a gente não fez essa divulgação. Não fez essa divulgação. Lá não, porque nosso intuito agora é trazer o público para o parque atual, até para gerar faturamento e construir o parque novo. A gente aguarda um pouco a liberação documental, né, de construção, que depende dos órgãos, para poder construir. A gente sempre cumpre toda a legislação e tem que aguardar. A gente não pode construir nada até ter autorização. Que eu creio que está perto, mas ainda não tem ainda a previsão. Eu tenho quase certeza absoluta que vai ser o maior sucesso, viu? Esse novo Mirabilândia, que é o mesmo Mirabilândia, mas em um novo local. Fernando, explica para quem está em casa, com essa possibilidade do novo Mirabilândia ir para um novo local, o mercado de trabalho também aumenta, né? Provavelmente vocês vão contratar mais pessoas. Com certeza. Para poder dar conta, é um espaço maior. Eu penso aqui, eu não vi o projeto, mas vocês têm essa preocupação com essa questão de estacionamento, porque vocês sentem na pele a questão do estacionamento, onde é atualmente no centro de convenções. Pensando nisso, eu acredito, não sei, não vi o projeto, que deve ter, lógico, além de um amplo estacionamento, que não vai disputar com mais ninguém, porque vai ser exclusivo só do Mirabilândia, vocês devem ter pensado em alguma coisa com relação aos ônibus que vêm de fora. Para não botar em qualquer canto, nem ficar ali na BR, porque senão trava tudo e termina virando uma confusão. Eu já vi na Paixão de Cristo, do Recife, que tem, em Nova Jerusalém, que tem um espaço exclusivo para os ônibus que vêm de fora. Né? Então seria interessante, deixo aqui como sugestão, mas eu acho que vocês já pensaram nisso, já. Uma área exclusiva só para ônibus. Tipo assim, imagina, eu vi isso também, sabe aonde? Acho que foi Santa Cruz do Capibaribe, tem aquelas feiras, e tem um local para ônibus, né? Então aí fica a parte dos carros, quem tem essa flexibilidade de entrar e sair a hora que quiser, e o ônibus você sabe, né? A excursão chega, é hora para chegar, é hora para sair, você vai sair no final. Então acho que isso aí também seria uma boa, acho que vocês estão pensando nisso. Sim, a gente vai ter uma vaga para 200 ônibus, vai ter um estacionamento exclusivo, que vai ficar próximo também da entrada para poder as pessoas descerem a pé, criança, adolescente, para não ter esse perigo. Vai ter também uma área para os motoristas ficarem, enquanto não estão no parque, eles vão, na verdade, só levar e voltar. Muitos vão para o interior do estado, para outros estados. Então vai ter um lugar para ele meio que descansar, tomar uma água, um banheiro, tomar um banho se ele precisar. Lá de fora, no estacionamento mesmo. Ele vai ficar ali, vai ter uma estrutura com televisão, umas poltronas para ele ficar descansando, porque quando ele vai ter que trabalhar de novo na volta, ele tem que estar descansado, bem tranquilo. Porque muita gente pensa, vamos botar o motorista para brincar. Não, mas ele vai trabalhar depois. Então ele tem que estar descansado. O parque cansa, né? O parque cansa. Ele vai ter essa estrutura, ele vai ter estacionamento, se eu não me engano, para 2.000 carros. E toda essa possibilidade vai ser muito tranquilo lá. E a vaga de emprego, a gente estima que vai de 190 para 500 pessoas empregadas diretamente. Fora o pessoal que vive do parque, assim, excursão, os excursionistas que vendem o ingresso do parque nas suas cidades para poder fazer a excursão. Essas pessoas dependem do parque diretamente. Fornecedor. Então, mais 310 vagas a mais, praticamente, em média, que o Mirabilândia vai abrir de oportunidade para você que, de repente, principalmente prestigiando o pessoal daquele ao redor. Outra coisa, Fernando, você falou sobre a montanha-russa, né? Vai ter uma nova montanha-russa? Maior do que essa que já existe? Sim, vai ter essa e mais uma. Vão ser duas. Na verdade, a gente já tem 3. Né? E a primeira que a gente vai inaugurar é uma que vira 8 vezes, de cabeça para baixo. Essa ainda no antigo. Essa aí vira 2, que é a que está no parque agora. O parque que está agora vira 2 montanhas-russas. Vira 2 vezes. Entendi. Muita gente chama de loop, mas loop é a inversão que você faz de frente. A nossa é corkscrew, que é o saca-rolhas, que faz meio que de lado, né? Sim. Aí essa de 8 inversões, ela faz um loop, um bumerangue, 2 saca-rolhas e 3 twists, que é como se fosse o trilho se retorcendo. Eu sei. Você vira. Eu sei. Então ela vai virar 8 vezes. Então vai ser a montanha-russa com mais inversões do Brasil. E da América do Sul também. Que existe outra lá para cima na América Latina, mas acho que é no México, que vira mais que ela. Então a gente já vai ter uma montanha-russa que vai chamar a atenção, inclusive, de argentinos, chilenos, de uruguaios, que vão... Mas isso só no novo parque. É o novo parque. Ela não cabe nesse terreno atual. Não cabe nesse terreno atual. Mesmo antes de reduzir, ela não caberia. Ela não cabe colocar lá dentro. Então ela é uma montanha com 8 loops. A gente tem também o Aimeia, que é um splash. Já tem um splash que carrega 4 pessoas por vez. O splash é aquele que cai na água? Cai na água. A gente tem um ainda maior, comprado também, que o barco cabe 20 pessoas. Então ele tem uma queda de 15 metros e gera uma onda de 5 metros de altura.
A onda quando o barco cai, 5 metros de água, uma onda. É quase um tsunami. Né? Fora que tem outras atrações infantis, familiares que já estão engatilhadas para começar no Parque Novo. Fora as que a gente já tem aqui. E ao longo de 5 em 5 anos, mais ou menos, a gente vai ter inauguração de uma nova etapa. E aí mais brinquedos, mais novidades. E aí lá tem possibilidade de ter brinquedo novo o tempo inteiro. Porque espaço tem. Espaço vai ter bastante. Espaço vai ter bastante. Para a família pernambucana e de outros estados também. A gente vai ter uma praça de alimentação que você vai contemplar a natureza. Lá, o terreno é em forma de U. E essa parte do meio é um vale de mais de 30 metros com floresta. E aí vai ser construído um deck em cima, suspenso, onde você vai poder comer apreciando a mata original, né? A mata nativa. Então, o clima vai ser outro. Inclusive, você estava me dizendo que também vão ter alguns, não digo brinquedos, mas algumas atividades também explorando essa parte da vegetação ali, né? Que é diferente. Você pode ter também, para variar, né? Você brinca, você quer dar um tempo, não, eu vou fazer agora, porque tudo é válido, né? É para passar o dia. Então, assim, a pessoa que chega lá, né, abre de que horas hoje o parque? Hoje abre de 2 às 8. De 2 às 8 da noite, de 2 da tarde às 8 da noite. Aí a nossa ideia é que, até favorecendo o turismo, é que eles passem mais de um dia no Mirabilândia, que vá um dia, volte para o hotel, consuma na cidade, visite outros pontos turísticos e outro dia volta para o Parque Novo. Porque um dia a gente quer favorecer que ele vá fazer o eco. Então ele vai fazer uma trilha, isso leva 1 hora, uma trilha, uma tirolesa. A gente já tem lá um viveiro de mudas. Então ele vai poder acompanhar o viveiro de mudas, ele vai poder, a escola, por exemplo, vai poder plantar uma árvore, a escola plantar uma árvore. E todo ano ele vai ter que ir lá olhar como é que a árvore dele está ficando. Reflorestamento. A gente vai ter possibilidade de a tirolesa, que a gente vai cruzar de um lado a outro. A gente vai ter parceria com a faculdade, a Universidade Federal, que a gente vai ser construída ainda, para que eles possam ter monitores lá. Além de os biólogos estagiarem no parque para se formarem, eles vão ainda orientar os alunos da escola do ensino médio, fundamental, sobre as árvores, a vegetação. Então o colégio ele vai ter que ir 2 dias. Um para brincar nos brinquedos e um para contemplar. Fora os eventos. A gente vai ter teatro, que vai ser fixo. A gente vai ter a hora do terror novamente. Vai ter áreas temáticas homenageando Pernambuco. Tudo isso vai ser a possibilidade. Então, um dia vai ser insuficiente para ir para o parque. Como os outros parques do exterior, né? Você tem que passar 2, 3 dias no parque. É verdade. Então, a gente vai movimentar o turismo, né? Inclusive, a gente vê a possibilidade com isso tudo, Fernando, você está dizendo, são ótimas notícias para o estado de Pernambuco, de ter também essa questão dessa alavancagem, o Mirabilândia ajudar, não só nessa geração de emprego, de renda e de impostos para o Estado, mas também fomentando a cultura do nosso Estado, como essas homenagens que você disse que quer fazer, e também a rede hoteleira. Eu acredito que vão crescer hotéis ali próximo ao Mirabilândia, do novo Mirabilândia, para poder comportar, né? Eu acho que se o empresário tiver visão, né, se não for do próprio Mirabilândia que queira fazer, vai ser muito propício criar uma estrutura de hotel para poder atender esse fluxo de turistas, não só das pessoas de Pernambuco, mas também de outros estados que vão vir ali, como você mesmo disse, vai ter que passar 2 dias e vai ter que dormir em algum lugar. Né? Só não dá ainda para dormir dentro do parque, né? Quem sabe futuramente quem sabe seja uma ideia, né? Seja uma ideia de construir essa parte de hospedagem. É muito bom, Fernando, tá? Essas expectativas são muito boas, mas a gente sabe ainda que trabalha-se em torno de 2 anos para que isso possa acontecer, né? Está no projeto de vocês. Muito bom. A gente também está tentando não, a gente já tem uma atração nova para o parque atual, que até o final do ano vai ser inaugurada. Eu não posso dar detalhes, mas vai ser algo turístico, que vai atrair turistas para o Mirabilândia, né? Muita gente vai escolher. O que é que a pessoa vai escolher? Vamos supor, uma pessoa de São Paulo. Eu quero ir para o Nordeste. Eles gostam muito de visitar o Nordeste. Aí ele vai escolher. Tem aqui praias maravilhosas em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe. E aí ele vai botar na balança. Certo, eu vou para Alagoas ou vou para Pernambuco? Não, vou para Pernambuco que tem um parque. E recentemente teve uma turista de São Paulo que ligou para a gente. Ela disse que estava querendo vir para o Nordeste e escolheu Pernambuco por causa do Mirabilândia. Porque ela vai querer conhecer as praias, Porto de Galinhas, tudinho. Porém, ela vai deixar um dia para o Mirabilândia. Hoje a gente já atrai esse tipo de turista. E que quer vir conhecer o Nordeste e o parque. E no Parque Novo vai ser a mesma coisa. E ele não vai ficar longe. Quer se hospedar em Olinda? É perto. Pega a PE15 e vai chegar rapidinho lá. Quer se hospedar em Paulista, em Maria Farinha? É fácil. Não vai ser difícil. Pega a PE22 e vem. Quer se hospedar em Boa Viagem?
pega a Vida Recife, 101, chega rapidinho também. Então vai ser bom para todos, todo mundo que tiver possibilidade. A gente tem também uma perspectiva de uma nova criação do Stopover para Fernando de Noronha, em Recife, que a gente está em parceria com o Recife Convention Bureau, que é a gente é associado dele na parte de turismo, que o turista que vier para Fernando de Noronha fazer uma parada em Recife estratégica para conhecer o Recife Olinda, consequentemente o Mirabilândia, e seguir para Fernando de Noronha depois. E não é difícil, porque ali, se a gente, assim, me corrijam, sem ter mais experiência do que eu, se eu não me engano, próximo tem aquele aeródromo ali, né? E nada impede futuramente, eu já estou pensando demais, nada impede futuramente de ter um voo, ali, o cara quer vir realmente de avião, não, você quer descer no aeroporto internacional dos Guararapes, ou você quer descer no aeródromo, que já é ali, eu acho que é Abreu e Lima, aquilo ali, Cruz de Rebouças. Já de avião já vai para o Mirabilândia, é 10 minutos. Eles faziam a volta lá, né? Eles faziam a volta ali por cima da Guabiraba, eles faziam a volta. De repente, lógico que eu sei que um avião talvez grande, né? Mas hoje já tem voos pequenos lá, mas a gente sabe que é de paraquedismo, o pessoal faz ali, que é uma área muito bonita, por sinal. A gente tem... os aviões fazem o retorno, a volta que eles fazem é bem quase próximo em cima do parque, assim. Então, de repente, quando ele passar, ele já vai ver a montanha-russa ali. Já vai chamar atenção. Já vai chamar atenção. Como é que eu faço para ir para ali, né? Exatamente. Já é, mas também mais uma opção. E tem hotéis bons ali por dentro, viu? Vai crescer. Vai crescer, assim, a visibilidade do parque vai fazer com que movimente toda essa cadeia produtiva. Hoje em dia, quando a gente tem lá no Mirabilândia um evento, Hora do Terror, por exemplo, eu fui ao Shopping da Carona, ao lado. Quando eu olhei, tinha mais ou menos uns 7, 8 ônibus assim na frente, e lá dentro da praça de alimentação, o pessoal com roupa tipo alusiva ao Mirabilândia, né? Passei pro Mirabilândia na camisa. E eu fiquei, caramba, a praça lotada de adolescentes que vinham pro Mirabilândia. Os restaurantes em volta, fica tudo lotado, porque vem de longe, almoça no shopping e vai. Então, isso fomenta bastante. Então, eles podem vir conhecer o Centro Histórico de Olinda, fazer um city tour lá, almoço em Olinda, na Beira-Mar, algum lugar, e já pega o P15 e chega no parque. Tem no Recife, pode fazer um passeio no centro do Recife e já seguir para lá, boa viagem. Então isso já é uma condição. Tem excursões da gente que vem de Natal, que eles passam 2 dias aqui. Eles chegam aqui de manhã no sábado, conhecem o zoológico, alguma coisa do Recife, almoçam, vão para Mirabilândia. Como sai 8 horas da noite, eles não querem voltar para Natal de noite. Eles passam a noite no hotel, no outro dia vão para a praia, para alguma atividade de lazer durante o dia e já seguem de volta para Natal, Maceió. Eu sou suspeito em falar, eu vou deixar aqui uma sugestão. Eu não posso deixar uma sugestão para o marketing? Com certeza. Não, sugestão é sugestão, né? Que você vai fazer. Mas vou deixar sugestão, porque se vai que eu acho até que vocês já pensaram nisso também, mas eu sei que existem regras, que de repente não pode falar, concorrência não, que ninguém chega aos pés de Mirabilândia. Mas eu digo assim, eu entendo algumas coisas que o segredo é a alma do negócio, né? Para muitas situações. Mas como eu sou cinéfilo, o pessoal me conhece aqui, eu acho que caberia também, não sei se isso pode desviar a atenção dos brinquedos, mas acho que quem quer ir vai, né? Lá poderia também ter uma sala de cinema. Tem filmes de aventura maravilhosos aí, que estão vindo aí, que sempre tem, infantis, né? Então eu acho que uma área também de cinema, uma sala de cinema, com os filmes que estão passando, como opção, já que o cara passa 2 dias, digamos assim, quem pode, quem quer, ter essa opção também ali dentro, né? Então você está ali, você tem realmente toda a estrutura de gastronomia, estrutura de estacionamento, ótimos brinquedos, agora a parte selvagem, vamos dizer assim, a parte selvagem, e a parte de cinema, né? Que é um dos grandes entretenimentos mundiais. Cinema ali dentro ficaria uma boa. Vamos no cinema, vai aonde? Não, eu quero só entrar para o cinema. O cara pode entrar só para o cinema e sair de repente. Assim, é uma opção. A gente tem a ideia, né? Porque atualmente não tem nada engatilhado, nada comprado, nada projetado, mas a gente tem a ideia de fazer aquele cinema que as cadeiras se movem. Sim, é excelente isso aí. As cadeiras se movem, você tem aquela experiência. Para o parque tem total esse desejo, né? A gente já teve algumas experiências menores no parque atual e deu muito certo. A gente tem a tendência de ter. A gente já teve esse projeto no passado para construir no terreno atual, se fosse renovado o contrato, ampliado, que a gente queria pegar um espaço lá maior, mas aí não deu certo. Mas o projeto foi meio que guardado na gaveta, mas ele não foi descartado, ele não foi jogado no lixo. Olha aí. Então, e todo parque grande, né, que vai crescendo, tem essa tendência de criar aquele cinema que as cadeiras mexem o óculos, que solta água,
sai vento, cheiro. Essa experiência é muito boa. Às vezes, de repente, um jogo que você possa interagir com uma raquete, sei lá, uma coisa tipo tipo. 3D, né? Aqueles óculos que você sente e ao mesmo tempo você se sente no filme, né? Todo sonho de todo parque tem aqueles dark rides que você sai no carrinho e vai interagindo e coisas acontecem. Não está ainda engatilhado, mas tudo depende do sucesso das vendas. A gente fala assim, o Mirabilândia tem que fazer, tem que ter visitação, tem que ter público para poder gerar faturamento, para a gente investir. O parque sempre pensa, se você olhar, quando a gente chegou, 18 brinquedos, hoje tem 32, você tem uma montanha-russa de grande porte, uma holandesa que ninguém imaginava que Pernambuco teria isso um dia. Então, a gente está trazendo atração. Quando a gente puder divulgar, eu vou falar com você para a gente vir aqui divulgar em primeira mão. Venha-se embora para aqui. Fernando, eu queria que você deixasse, primeiramente, obrigado pela sua vinda aqui com a gente, muito bom recebê-lo aqui, para a gente bater esse papo, explicar para quem está em casa das novidades e dessa grande estrutura, desse grande nome que é o Mirabilândia. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse aí os contatos do Mirabilândia, o Instagram do Mirabilândia, o telefone para quem quiser entrar em contato. O Instagram é Mirabilândia PE. Mirabilândia PE de Pernambuco. Lembrando que não tem o acento, né? Não tem acento. Não tem acento porque é brasileiro. O nome é italiano. Italiano, o nome é italiano. Nome é italiano. A gente até brinca que o pessoal coloca o acento, aí eu disse, bota no release, né? Mirabilândia. Aí a pessoa vai lá e bota um acento. Eu disse, não, eu sei que o Lândia geralmente tem, mas o nosso não tem. A gente sempre brinca comigo, pessoal. Aí o Mirabilândia PE de Pernambuco, tanto é que o Mirabilândia, ele se considera Pernambuco, a nossa marca tem Mirabilândia Pernambuco e o Instagram é Mirabilândia PE de Pernambuco. O telefone e o WhatsApp, você também pode falar conosco no WhatsApp e ser mais rápido para o seu atendimento, que é 3366-2000. É o telefone para quem quiser ligar mesmo, conversar, e quem quiser falar no WhatsApp também tem. Lá já tem as pré-respostas que você pode já conversar. E você pode também acessar o site mirabilândia.com.br. Lá você pode comprar o ingresso, você pode ver o calendário, você pode ver os brinquedos, a altura, né, porque cada brinquedo tem um limite de altura. Tanto para atração infantil, até 1,40 m, até 1,30 m. E tem um brinquedo adulto que você tem, a partir de 1,30 m você pode andar. Então você já confere lá qual que a sua criança pode brincar, já vê a foto, recomendações. O site tem toda essa informação básica. Isso é interessante. Então, quer dizer, assim, não tem limite de idade. É não. A altura que conta. Para a altura. É porque, na verdade, o brinquedo não é psicológico, né? O brinquedo é por travamento. Então, o fabricante, ele dá uma recomendação de altura no manual. E a gente segue a recomendação. Até por questões de segurança, é melhor você medir do que você pedir um documento, porque isso não vai garantir a segurança. A altura você consegue ter lá. Não tem como contestar a altura, né? A altura é altura. Altura, não tem como contestar. Idade, tem pessoas que têm idade até mais velhas, né? Que poderiam entrar normalmente, mas tem uma altura baixa. Aí não entende, às vezes, porque eu tenho 16 anos. O primo, tem gente que cresce bastante, a criança, aí já anda no brinquedo adulto. Aí tem criança que quer andar no brinquedo adulto, não tem altura. E aquele que anda no infantil... Mas ele é menor do que eu, é mais novo que eu e tal, mas porque ele é mais alto. Exatamente. Não teve isso. E foi bom você explicar isso. E tem atração para todo mundo. Tem atração, inclusive, para andar o adulto com a criança. Tem a montanha-russa Dragão, por exemplo. É a montanha-russa que anda o adulto e a criança. Ele não anda na grande, mas ele anda na pequena. Que aí dá para ir os dois e é muito boa, é muito emocionante também. Ela não vira de cabeça para baixo, mas ela tem uma velocidade muito grande. Eu gosto muito dela também. Olha aí. Gente, Fernando, muito obrigado por sua visita aqui conosco. Mais um bate-papo aqui na Play Hits TV. Fernando Veras, que é do marketing do Mirabilândia, colocando para a gente, explicando para a gente como é que tudo funciona, o mercado, o business do Mirabilândia e também falar um pouquinho dessa estrutura maravilhosa. A gente se encontra no próximo programa.